Senhores telespectadores da UniTV e TV O Fluminense, muito boa tarde. Nesse momento, damos início ao programa Grupo Mônaco de Cultura e Saúde, que vai ao ar, ao vivo, todas as terças-feiras, às 15 horas. Neste primeiro bloco, o Bloco de Cultura, temos a honra de receber como convidados o escritor e acadêmico, autor de várias obras de sucesso, Sandro Pereira Rebel, e o querido produtor e ator Gugu Araújo. Ambos estarão participando no próximo sábado, dia 13 de junho, do projeto Giro Cultural, idealizado pela imprensa oficial do Estado do Rio de Janeiro, na Livraria Ideal, às 10 horas, e na Sala Leila Diniz, às 12 horas. Boa tarde, Sandro Rebel. Boa tarde, Gugu Araújo. É um prazer muito grande tê-los aqui no nosso programa. Vamos iniciar a entrevista com o acadêmico Sandro Pereira Rebel. Sandro, estou vendo que o livro que você irá autografar no próximo sábado, dia 13, na Livraria Ideal, foi editado em 1997, há mais de 15 anos. Lhe pergunto, quando e onde aconteceu o lançamento? Como foi recebido pelo público e pela crítica especializada? E também gostaria de saber se os textos contidos foram escritos naquela época. Pois não. Primeiramente, meus cumprimentos, meu boa tarde aos telespectadores e a você, Mônaco, os meus agradecimentos pelo convite com que me distinguiu para estar aqui hoje. Vamos então à resposta às suas perguntas. O lançamento deste livro, O Contos de Outros Tempos, aconteceu em dezembro de 1997, aqui mesmo em Niterói, no Clube Central, num evento bastante concorrido e que contou, inclusive, para grande honra minha, com a presença da nata da intelectualidade local. O livro foi, sim, bem recebido, tanto pelo público em geral, até porque, graças a Deus, tenho bons amigos, mas também pela crítica especializada. Até me lembro de que, da parte desta, recebeu, por exemplo, do escritor conceituado, professor também muito festejado e respeitado, e o intelectual do ano 2000, Roberto Santos, dele o Contos de Outros Tempos recebeu uma apreciação extremamente elogiosa, contida numa resenha publicada no Jornal Fluminense, e a qual o Roberto concluiu dizendo estar diante de um livro, entre aspas, de um livro imantador. No que a sua pergunta, Mônaco, se refere a quando foram escritos esses contos, eu posso e devo informar que isto se deu em longínquos idos da década de 50. Ou seja, ele tem marcas realmente de priscas eras, o que lhe dá, de certo modo, um sinal diferente, uma marca diferente, porque os contos, mostram costumes, situações, fatos vividos ou imaginados lá naqueles distantes tempos. Talvez por isso, porque por apresentar, fazer essa viagem ao passado, como que diria, ao vivo, porque
relatada no próprio passado, talvez por isso o livro se mostre alguma curiosidade e consiga despertar maior interesse da parte do público. Perfeito. Realmente, o Roberto Santos Almeida, que você acabou de citar, né, é um dos intelectuais dos mais respeitados aqui na cidade, foi intelectual do ano em 2012 e, em relação ao lançamento de seu livro no Clube Central, estive lá presente e estava lá a nata da intelectualidade fluminense. Meus parabéns, Sandro, pelo seu lançamento e pelo seu trabalho que você sempre desenvolveu em prol da cultura aqui de nossa cidade. Obrigado. Gugu Araújo, querido, eu gostaria de saber, Gugu, o que levou a trabalhar nas artes cênicas e também gostaria de saber desde quando que você atua no teatro. Perfeito. Uma boa tarde a todos. Bem, a minha experiência, né, o meu gostar de fazer a arte, de brincar, de ser ator, artista, vem desde pequeno, onde eu ficava de frente à televisão, né? Quando os meus pais puderam comprar uma, né? Porque antigamente era muito difícil você ter uma residência com televisão. E eu me lembro que, quando pequeno, ia para a casa do vizinho para ver televisão na casa do vizinho. Isso era muito interessante. E quando meus pais puderam comprar uma TV preto e branco, né? Eu ficava na frente da TV imitando os artistas, né, os programas, enfim. Daí eu acho que surgiu a minha vontade de ser ator, de trabalhar com teatro, né? E atuo desde 1988. 88. Foi a minha aparição em teatro. E foi no Susto também. Há 25 anos atrás. Exatamente. Né? E eu, como acompanhava um grupo de teatro, né, e presenciava os ensaios, eu tinha uma facilidade de gravar as falas de todos. E ficava ali nos bastidores do ensaio, né? E uma certa época a peça estreou e eu acompanhando também, né, por diversas vezes, o ator passa mal. Aí, o que acontece? É você mesmo. Entra. Como assim entra? Aí eu botei a roupa, maquiagem e seja o que Deus quiser. Daí surgiu o Gugu Araújo nos palcos dos teatros. Meus parabéns, Gugu. E não parei até hoje, graças a Deus. Porque, como dizem os antigos, né, uma cachaça. É verdade. Você bebe e não consegue largar. Há 25 anos atuando no teatro. E espero mais 25. Se Deus quiser. E quando chegar os próximos, mais 25. Bom, Sandro, o livro, como seu próprio título explica, compõe-se de contos. Como sei que você tem vários outros em prosa e poesia, diga-me se este é o único de contos. Sim, Mônaco, esse é realmente o meu único livro que contém só contos. Os outros, e já são mais de 10, eu os elaborei quando, na poesia, através da trova e do haikai, e quando na prosa, através predominantemente da crônica, mas também através de alguns textos reflexivos, tipo pensamentos, máximas, e ainda através também de um dicionário, ou melhor, de um mini dicionário que eu chamei de anticonvencional, pois nele, em exatos 1000 verbetes, eu como que brinquei com as palavras, dando-lhes definições e interpretações sempre diversas
daquelas pelas quais elas são mais usualmente conhecidas. Mas, respondendo diretamente à sua pergunta, devo reafirmar, a verdade é essa que você disse. Em relação a contos, este é, sim, o meu único livro. Perfeito, Sandro. Gugu, eu queria saber de você quais foram os espetáculos trabalhados e também qual a peça teatral que mais te marcou. Bem, espetáculos que eu já trabalhei, né, são infantis, né? Trabalhei com Pinóquio, O Gato de Botas, né, que é o espetáculo em pauta, Chapeuzinho Vermelho, A Princesa e o Sapo, O Coelho Pitomba, Galindo Galã, entre alguns que escrito por nós da companhia, né? E o espetáculo que mais... Existem outros, mas o espetáculo que mais me marcou, que eu gosto de estar trabalhando, de estar levando ao público, né, o público infantil, que é um público exigente, né, é um público sincero e que fala a verdade. E já que eu estou falando desse público, nada melhor do que estar citando o espetáculo Pinóquio. Né? Exatamente. É um espetáculo que a gente tem um teor, né, muito gostoso, que a gente leva ao público de uma forma divertida, né? O valor de falar a verdade, de contar a verdade. Então, a gente leva os personagens negativos, né, para a cena e as crianças absorvem aquilo, né, que aquilo é feio, que aquilo não é legal, que aquilo é ruim, né? Então, eu acho que é gostoso você estar levando essa mensagem para esse público, né? Está formando a cabecinha dessa criança de que falar a verdade, de contar a verdade, é uma coisa gostosa, né? É uma coisa boa. Essas, né? Então, histórias marcaram a juventude de muitos, né? Pinóquio, O Gato de Botas, enfim, são histórias inesquecíveis para sejam sempre revisitadas. Revisitadas, exatamente. E você, não é meramente você está montando um espetáculo, porque o nome é bonito, porque o nome é vendável. Não. Eu acho que, além de ser vendável, ele tem que levar uma mensagem positiva para aquele público destinado. Perfeito. Sandro, os contos constantes do livro Contos de Outros Tempos, né, são de natureza romântica, lírica, humorística ou filosófica? Qual a natureza deles? Pois não, Mônaco. Eu acho, convém assim um preâmbulo, eu acho que para o público telespectador conhecer um pouquinho mais do livro, eu devo esclarecer, por exemplo, que, na realidade, Contos de Outros Tempos, talvez imaginem que são vários, que são muitos, quando, na realidade, eles são apenas 5. O que quer dizer? Isso equivale a dizer que, pelo menos do ponto de vista quantitativo, a leitura deles não vai pesar em demasia. Eles são poucos. São 5. O primeiro eu intitulei de Um Pecado Original. O segundo, de A Nomeação. O terceiro, de As Tais Razões do Coração. O quarto, de Vocação para Marte. E o quinto, de Equação como Incógnita. Bom, em todos eles, exceto no A Nomeação, onde eu andei enveredando um pouco para uma temática bem chegada ao drama, mas nos demais eu procurei, e acho que consegui, trabalhar mais em cima do humor. Passei, então, pitadas de humor e passei também porções de ironia,
umas outras tantas de romance. E ainda mais, você me perguntou, você citou bem, e ainda mais de humor, é o lirismo. Lirismo. Também trabalhei explorando um pouco o lirismo. Agora, em relação às de natureza filosófica, destas eu não tive a pretensão de sequer me aproximar. Se por acaso for encontrado algum pensamento mais profundo, cheirando, digamos assim, a filosofia, terá sido casual, esporádico, e porque, com toda certeza, terá sido um lampejo de filosofia, e ainda assim, da chamada filosofia barata, da chamada filosofia popular, da chamada filosofia de bar. Perfeito. Predominantemente, então, no todo, você pergunta sobre a natureza do livro, a natureza será, com toda certeza, o somatório desses toques que eu dei no humorismo, no romantismo, na ironia e no lirismo. Perfeito, Sandro. Gugu, dentre todas as personagens, quais são as preferenciais? Bem, é difícil, né, falar, porque são muitos, né? São muitas personagens que a gente, no decorrer dos anos, faz. Mas, preferencialmente, eu gosto de estar interpretando personagens fortes, personagens que levem a criança a pensar, personagens que levem personagens negativos para mim, mas que eu vou estar levando uma coisa positiva, né? Personagens do mal eu gosto de estar fazendo, mas de uma forma leve, né? Digamos assim, voltando ao Pinóquio, né? Eu faço 2 personagens. Eu acho que isso é bom para o ator estar equilibrando. No Pinóquio nós temos o gato Fígaro, que não tem fala, né? Só gestual, e eu interpreto o gato Fígaro. E o personagem que é o personagem que leva o Pinóquio a cometer coisas negativas, que é o senhor Raposo, né? É um empresário, só que o empresário quer ver o próprio lado, o próprio bolso, né? Então, esses personagens, né, o Fígaro e o senhor Raposo, são 2 personagens completamente diferentes. E digo mais, foram personagens que, na minha vida, me trouxeram louros, né? Eu fui premiado 2 vezes com esse espetáculo, com essas personagens, né? Melhor ator, melhor diretor, né? Tivemos também premiação de melhor cenário, né? Então, por isso o meu chamego com o espetáculo Pinóquio, né? Parabéns por essas premiações. Obrigado. Isso é muito importante para Claro nós. Que sim, claro, né? Para todos, é verdade. Não é o prêmio em dinheiro, mas a satisfação de você estar... A satisfação de receber a premiação. Isso é muito bom. Sandro, você acha que fostes influenciado por algum autor em especial? Olha, Mônaco, conscientemente, não. Conscientemente, de sã consciência, não. Eu nunca tive, em qualquer dos meus escritos, a intenção preconcebida de me deixar influenciado pela leitura ou pela escola de A, B ou C. Mas a sua pergunta, diante da sua pergunta, me ocorre registrar, quando nada à guisa só de informação, que o professor Roberto Santos, naquela apreciação a que eu me referi há pouco, ele chegou a ver uma interferência, digamos assim, muito subreptícia
do estilo de Machado de Assis em relação à construção de alguns textos meus. Ora, isso é claro, é muito lisonjeiro, eu fico feliz, mas, honestamente, por mais que eu respeite a opinião do professor Roberto Santos, e por mais que eu me sinta homenageado pelas referências que ele fez ao meu trabalho, eu, honestamente, eu não consigo, nem de longe, sequer imaginar que um trabalho meu, um trabalhinho meu, possa, de alguma maneira, por mais remota que seja, lembrar algo da grandiosa, da inimitável, da incomparável obra machadiana. De forma que eu prefiro ficar na primeira resposta. De sã consciência, eu não pretendi ser influenciado por determinado autor de maneira especial e específica, como você perguntou. Perfeito, Sandro. Queria saber, Gugu, como estão as viagens da Companhia em Foco de Teatro? Bem, nós não gostamos assim de estar parado no mesmo local, né? Vamos supor, nós estamos em Niterói, trabalhando só em Niterói, né? Eu gosto de viajar, eu gosto de levar os meus atores a fazer viagens onde possamos estar levando o trabalho para outras culturas, outras cabeças, né? Não levar só o teatro para pessoas de posse, né? Levar o teatro para quem não tem posse, quem não consegue pagar um teatro, né? Que hoje em dia, se você for analisar, é caro, né? Para quem não tem costume, né, de ir a teatro. E eu acho importante você levar esse teatro para essas pessoas também, né? Ano passado, a gente fez uma viagem ao Espírito Santo, né? Muito interessante, que é um festival de teatro do Espírito Santo, que acontece em Vila Velha, onde o produtor de lá leva inúmeros espetáculos de diversos temas, né? E eu já tive a oportunidade de passar pelo Estado por umas 7 vezes sequenciais, né? Eu acho o seguinte: quando você leva um trabalho legal, um trabalho positivo, um trabalho, né, de qualidade, você está sempre voltando àquela localidade e está sempre levando o seu trabalho também, né, de uma forma gostosa. Perfeito, Gugu. Sandro, qual a proposta que você, com esse livro, pensa ter passado para os leitores? A minha proposta, Mônaco, não só com este livro, mas em todos os meus livros, foi sempre a de passar, divulgar uma literatura simples, leve, descontraída, amena, utilizando um linguajar bem coloquial, enfim, não inventando qualquer complicador para que as mensagens que eu pretenda passar sejam perfeitamente compreendidas pelo público ledor. Então, neste livro, realmente, eu resumiria, o que eu quis fazer foi apenas isso, transmitir ao leitor algo que representasse para ele um entretenimento sadio, de fácil consumo e de fácil percepção. Perfeito. Gugu, eu queria que você nos falasse sobre o espetáculo, né, O Gato de Botas, que será apresentado no próximo sábado, e também a sua opinião. O que você acha da Sala de Cultura Leila Diniz? Ok. O espetáculo O Gato de Botas é um espetáculo que a gente é gostoso de fazer, né, com muitas músicas, coreografias, e, inclusive, também com a participação da plateia, porque a gente quebra a quarta parede e traz a criança também para vivenciar aquele espetáculo, né?
E o Gato de Botas é um espetáculo que você mexe com a emoção, né, do público, mexe com a emoção do público, né, porque ele também vem, ele vai, ele atua também no espetáculo. Claro que de uma forma amena, né? E o final do espetáculo é muito interessante porque acaba sendo realizado um casamento, não da Dona Baratinha, mas o casamento do Edgar, que de plebeu se tornou príncipe, né? E casa com a princesa Ana. E o casamento é realizado ali na presença da plateia, do público, né? Que vibra, né? E puxa também o famoso beija, beija, porque criança gosta disso, né? E vai ser apresentado num local magnífico. Maravilhoso, maravilhoso. É um espaço que, assim, está de parabéns, que é um espaço alternativo, né? E torno a dizer, é um espaço que é gratuito, né? Que isso que eu acho que é o grande barato da sala, que não cobra ingresso daquele público, daquela criança, né? E é gostoso, porque cria uma sequência. Mensalmente, né? Estamos ali reunidos, trazendo espetáculos novos. Estaremos lá para aplaudi-los no próximo sábado. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Eu também, se Deus quiser. Sandro, nas considerações finais, né? Eu queria saber que, apesar de ser ditado há muitos anos o Contos de Outros Tempos, né? Onde é que os interessados poderiam adquirir os seus livros, além da Livraria Ideal? Assim, apesar de bem velhinho, o livro já tem o quê? Eu acho que você já fez as contas, tem 15 anos. Mas ele ainda é encontrado em algumas livrarias. E na Livraria Ideal, que é muito importante. Agora, eu esclareceria, assim, em poucas palavras, o porquê de um livro ter esta sobrevida tão longa. 95. É que, na realidade, este livro foi o que teve a maior tiragem dentre todos os meus. E isso porque o Ângelo Longo, que foi o seu editor, ele se dispôs a, de imediato, levar os livros para Rio Bonito, sua terra natal, onde ele colocaria, segundo me disse, de saída logo 200 a 300 exemplares. Infelizmente, lastimavelmente, logo depois do lançamento do livro, pouco depois, o Longo morreu e não pôde realizar esse intento. Então, talvez por isso o livro tenha essa sobrevida. Perfeito. E menos em parte. Muito obrigado, né? Gugu Araújo, também nas suas considerações finais, eu também gostaria de saber quantos atores, né, a companhia possui. E as considerações finais. Antes de mais nada, agradecer a oportunidade de estar aqui, né, participando desse programa, divulgando o nosso trabalho, né, que é muito importante o trabalho de divulgação, né, e nós temos, assim, conosco, trabalhando conosco atualmente, 22 atores. 22 né? atores. Como nós temos vários espetáculos, a gente procura trazer esse grupo para estar trabalhando, encenando conosco. Perfeito. Né? Muito obrigado. Bom, despeço-me agradecendo as presenças do acadêmico Sandro Pereira Rebel e do produtor e ator Gugu Araújo no nosso programa e também aos distintos telespectadores. O segundo bloco terá o comando da psicóloga, acadêmica e queridíssima Elizabeth do Vale. Muito obrigado a todos e uma boa tarde. O projeto Café Dançante da UF, que faz parte do programa Qualidade de Vida, completa 6 anos em 2013. As maiores contribuições são para o bem-estar físico, biológico e emocional dos participantes. A gente trabalha postura, trabalhamos relacionamentos, trabalhamos competência, tudo dentro da dança. Hoje nós temos 2 professores e temos 3 polos.
A gente tem polo na reitoria, temos polo na engenharia e polo no biomédico. A dança de salão é um trabalho feito com uma ginástica aeróbica, só que de baixo impacto. O principal é ajudar o sistema circulatório. Agora, o que vem de benefício com isso é uma alegria de praticar enquanto está se divertindo. Esse momento de lazer, esse momento de alegria propiciado aos funcionários, que o objetivo, o foco é o funcionário. É um momento que esse funcionário deixa a sua atividade para ter esse momento de lazer, de botar a cabeça um pouquinho mais para dentro dele e depois voltar com uma produtividade melhor para o trabalho, né? Quando você está melhor, com certeza você produz melhor. Além de promover uma integração entre os servidores, o Café Dançante ainda oferece a oportunidade àqueles que desejam mesmo aprender a dançar. Eu venho calhar na dança de salão, que já são 5, 6 anos, vai ser 6 anos esse ano, né, 2013, com esse processo de soltar, de conviver com as colegas, tem várias danças, não só bolero, só dança de salão, também tem tango, samba, né, som de gafieira e tal. Então, esse processo é um processo que eu estou humildemente fazendo para viver um pouco melhor, uma qualidade de vida. Eu digo que depois eu fiquei mais feliz, depois da dança. Descontrai, você conhece, faz novas amizades. É muito bom. Eu acho que a dança, eu falo que é bom pro corpo e pra mente. Tô numa boa, tô aqui de novo. Daqui não saio, daqui não me movo. Tenho certeza, esse é o meu lugar. Boa tarde para você que nos assiste. Estamos aqui com mais um Bem-Estar e Saúde. E hoje, como vocês veem, Elizabeth na Berlinda aqui respondendo alguma coisa que nos chegou através de e-mail. Gente, cadê o e-mail aqui para a gente colocar aqui na mesa? Cobranças. Foram buscar, tá? Aguarda aí que já vai chegar. Então, vou adiantando. Na primeira questão aqui, que nos foi enviada, Elizabeth, tenho 2 filhos, um com 9 anos e outro com 4. O mais velho estuda em colégio público e o mais novo ainda não está na escola. Gostaria que meu filho mais velho estudasse numa escola que tivesse orientação religiosa, pois a minha família é católica e eu acho importante para a formação dos adolescentes que eles tenham esse referencial. Infelizmente, ainda não consegui uma solução, pois também não encontro apoio do meu marido, que não acha necessário esse tipo de preocupação. Gente, nosso e-mail aqui, não deixa cair. Vamos colocar aqui direitinho para o telespectador poder... Ó, pronto. Foca aqui, ó. Vamos. Foca. Aqui, ó. Vai. Lá. Foi? Inácio, se você me der aí as condição de ver, eu posso olhar lá na telinha, gmsaudetv@gmail.com. Eu tenho decor, lógico, mas é que eu posso tropeçar numa letra, então já vai lá, foca que é melhor. Gente, então vamos abordar aqui essa questão que eu li, da mãe, né, que tem um filho de 9 anos e quer que essa criança tenha algum tipo de orientação religiosa, mas gostaria que isso fosse feito na escola. Tá, mas a escola não tem esse tipo de orientação. Olha só, tanta coisa a gente pode fazer para dar exemplo às nossas crianças, que na realidade o exemplo ele vale muito mais, né? Ele na realidade ele tem uma penetração para a criança, né? No imaginário da criança, na vida da criança, né? Muito mais profundo, né? É aquela questão que a gente às vezes aborda que palavras são palavras, nada mais que palavras, né? Às vezes a gente faz aquele ritual todo através das palavras, porque isso é bom, aquilo é bom, faça isso, não faça aquilo, né? E tenta, de certa forma,
entre aspas aí, né? Aí nem seria, porque seria catequese mesmo. Mas a gente tenta ficar catequizando as crianças para aquilo, né, que a gente julga que seria bom para a vida deles, que seria bom para a formação deles, que seria bom de uma maneira geral para o crescimento deles como um todo. E o que a gente percebe é o seguinte, é que exemplo, gente, funciona muito mais do que retórica. Né? De retórica eu acho até que a gente está um pouco cansado, porque olha os nossos parlamentares, como tem retórica, né? Vão para a televisão, vão para a mídia de uma maneira geral, isso a gente deveria fazer assim, deveria fazer assado, deveria resolver dessa maneira, deveria resolver daquela maneira, e fica só na retórica. Né? E quantas pessoas já passaram pelas nossas vidas, aí nós adultos podemos fazer uma reflexão sobre isso. Né? E dessas pessoas que passaram pelas nossas vidas, fazendo às vezes uma retórica muito bonita, mas o que ficou disso tudo? Será que foi apenas a retórica que elas fizeram, as palavras que elas deixaram, ou foram as atitudes que elas tiveram conosco? Não é? Acima de tudo, nas pequeninas coisas, em determinados momentos, às vezes, que talvez outras pessoas não prestassem uma atenção, mas que elas, em determinados momentos, se fixaram em alguma coisa que a gente colocou, em alguma coisa que a gente falou, e dessa forma a gente introjetou de tal maneira a referência dessas pessoas que no cantinho do nosso coração a gente ainda traz essas boas lembranças, esses exemplos, esses modelos, né? Enfim, essas coisas que ficam na nossa retina durante uma vida inteira. Não é que a gente, quando fecha os olhos, é gostoso de lembrar. É gostoso da gente vivenciar essas experiências, não é, que ficaram, que caíram em determinado momento tão bem para a gente. E para o momento de vida que a gente, às vezes, estava necessitando de um carinho, de um olhar, de um sorriso, de um gesto, apenas de um gesto. Então, o que eu diria aqui para essa mãe é que não ficasse tão preocupada dessa forma, mas ela mesma pode começar a passar para o seu filho bons exemplos de generosidade, bons exemplos de respeito, bons exemplos de como nós falamos aqui sempre. Agora, eu acho que a população está cada vez mais alerta para a necessidade do que a gente chama de cidadania, né? E o cidadão, quer dizer, acima de tudo, ele deve ter como essência, como algo essencial no seu comportamento, o respeito ao outro, né? Não há nada mais religioso, não há nada que eleve mais o ser humano, né, para outras dimensões que não apenas a dimensão aqui material, né, que nós vivemos, do que esse olhar de generosidade, né, do que o olhar principalmente da caridade com o outro, né, quer dizer, daquele momento em que o outro precisa de nós para alguma coisa, para algum auxílio, algum apoio, alguma sugestão, e a gente pode estar presente. Então, eu diria para essa mãe que isso, quando é feito com fidedignidade, quando isso é feito e quando isso traduz o nosso verdadeiro sentimento, a nossa verdadeira maneira de nos conduzirmos no mundo, a gente não precisa de muita retórica, né? Nem sempre as crianças que fazem lá, que frequentam a catequese, que fazem às vezes na Igreja Católica a primeira comunhão muito cedo, que estudam em colégio religioso,
Vamos ver aí nos finalmente do percurso de vida dessas crianças, o percentual de crianças que realmente se desenvolveram com esse tipo de formação generosa, caridosa, buscando o bem comum. Então, isso é importante. E isso não só a escola deveria fazer, sim, eu concordo que as escolas poderiam fazer, mas é muito mais importante que uma criança possa ver em casa seu pai, sua mãe agirem dessa forma. E a sua família como um todo, né, de uma maneira geral. Quer dizer, se isso for possível, tá perfeito, né? Tá viável dessa criança poder assimilar, né, essa atitude de viver, que é uma atitude de celebrar a vida todos os dias através dessa maneira carinhosa, respeitosa, generosa e caridosa, não só para com você mesmo, mas para com seus semelhantes. Então fica aqui, né, a minha opinião. Num segundo questionamento, Elizabeth, tenho 16 anos e daqui a 2 anos terei que decidir qual a profissão a seguir. Você acha válido procurar orientação vocacional ou devo apostar na minha escolha? Eu quero cursar a faculdade de psicologia. Quero conhecer mais sobre o comportamento humano. Porém, meus pais não estão contentes com a minha preferência. O que devo fazer? Olha, com relação à questão da orientação vocacional, eu acho válido sim. Acho muito válido a gente trocar ideias, a gente ter mais informações a respeito daquilo que a gente está querendo fazer, né? Ter mesmo, se desafiar em termos de ter o que perguntar sobre aquilo, de indagar sobre aquilo exaustivamente, né? Quer dizer, com o que a psicologia trabalha, na equipe de saúde, qual é a posição do psicólogo, né? Como é que é o desempenho dele, né? Em várias escolhas que ele possa fazer de áreas de atuação, né? Então, isso tudo, trocado em miúdos, é importante para que você possa ter um direcionamento feito com maior maturidade, com maior serenidade, com maior tranquilidade, dando a você essa capacidade de poder fazer esse investimento dessa disposição para a aprendizagem muito bem direcionada. Eu me lembro, por exemplo, que quando eu entrei na faculdade de psicologia, eu estava tão decidida, quer dizer, aquilo era uma condição tão importante na minha vida, a minha escolha era tão focada, tão pertinente, né, que eu, mesmo durante a faculdade, paralelamente, eu já fazia alguns cursos, né? No final da faculdade, eu já procurava cada vez mais aprimorar meus conhecimentos, fazendo parte de rodas de leitura, né? Fazendo os cursos que eu achava que podiam me dar um cabedal melhor. Fiz muitos cursos de extensão universitária, né? Tanto que depois da faculdade fiz uma pós-graduação também. E olha, gosto tanto da minha profissão, tanto, que desde que iniciei a faculdade, que até hoje a minha leitura preferida é a literatura psicológica. Eu, às vezes, deixo de ler um bom romance, deixo de ler coisas que provavelmente
eu teria até mais informações sobre tantos aspectos importantes da vida para me situar e focar mais na leitura a respeito do meu referencial teórico. Então, é muito importante para qualquer profissional essa disposição, tanto essa disposição na fase do próprio curso, como essa disposição que vai, então, perdurar durante uma vida profissional. Porque eu vejo que quando participo de alguma atividade ligada à psicologia, eu sempre tenho material, eu sempre levo material dentro de mim já, quer dizer, o resultado daquilo que eu leio para debate, para rodas de leitura. Quer dizer, há sempre uma atualização daquilo que você faz, de forma a você estar sempre dando conta das situações que te chegam de uma maneira tranquila, de uma maneira serena, pelo fato da sua familiaridade com aquilo que você faz, né? E esse feedback, então, ele chega muito a tempo, até do atendimento, seja o atendimento clínico no consultório, seja o atendimento na área de recursos humanos, por exemplo, dentro de uma empresa. Eu já trabalhei com recrutamento, seleção de pessoal e treinamento. Isso é maravilhoso quando a gente está atuando em grupos. Então, vá por aí. Se realmente você gosta, se realmente é isso que você quer fazer, confie em você. Agora, nada impede que você troque ideias, que você converse, que faça talvez umas 2, 3 entrevistas com um profissional, né, que esteja atendendo nessa área de orientação vocacional. Eu mesmo já atendi muitas pessoas para orientação vocacional e é muito bom, sempre surte muito efeito e há um ganho de muita luz aí nessa direção a ser tomada, tá? Então fica aqui a minha colaboração. Outro questionamento me chega de um colega psicólogo que diz que está formado há 2 anos e que, tomando como referencial a minha experiência profissional, ele me indaga, né, como é que você vê a questão da maioridade penal? Bom, isso aqui daria um dia inteiro para a gente conversar sobre isso, né? Mas, resumindo, o que eu percebo é que nós precisamos aí um fortalecimento em termos da legislação a respeito da maioridade penal, que precisa ser revista, né? E revendo isso, o que me situa nessa questão seria o fato de se adequar às penas à situação do delito em si. E é óbvio que se um adolescente de 13 anos de idade, de 14 anos de idade, comete um crime bárbaro, né, ele não pode ir ali pro lugar onde colocam, de uma maneira geral, os adolescentes, né? Ficar por algum tempo e, gente, me dá uma clareza aí que me deu um branco. Me dá uma clareza aí. Os adolescentes vão para... São Paulo é Casa... né? Fala aí. Fundação Casa, que é a FEBEM. Fundação Casa, FEBEM, isso, me fugiu, me deu um branco aqui. Pois é, não adianta colocar o menor lá na FEBEM, porque eles fazem rebelião lá dentro, o número de demanda para lá é muito grande, não tem como orientar, a orientação também é falha,
né? Até porque essa legislação, eu acho que ela não dá conta, né, desse envolvimento, de como isso deve funcionar na realidade. Então, é preciso uma reestruturação de uma maneira geral. E é óbvio que, seja lá com 13, 14 anos, se você cometer um delito grave, você tem que responder por aquilo, né? Não adianta colocar lá na FEBEM, que isso aí não... Tanto é que a gente vê que o número de adolescentes nas ruas, o número de menores nas ruas é cada vez maior. E armados de tudo quanto é maneira, né? Então, quer dizer, a minha visão é de que até agora não tem dado certo da forma como vem sendo feito. Então, é óbvio que tem que se mudar, e tem que se mudar na estrutura, né? Mas trarei aqui, isso me incentiva a trazer aqui, para a gente entrevistar, alguém que esteja mais do que eu, mais abalizado para falar sobre isso. Mas a minha visão é essa. Uma outra questão seria... Bom, seriam várias pessoas que nos têm mandado e-mails focalizando as dificuldades de marcação de consultas referentes aos planos de saúde. Então, estou sendo aqui, gente, porta-voz de várias pessoas que nos enviam e-mails, e o lugar comum dessas mensagens é a reclamação de que os planos de saúde não apresentam melhoria no atendimento e em relação... Principalmente, a ênfase recai aqui sobre Niterói, né? Sobre a precariedade de atendimentos de emergência. E aqui tem, essas pessoas solicitam de que é necessário debater não só sobre a saúde pública, mas sobre esse descaso dos planos de saúde. E comentários delas: não adianta boa hotelaria se as equipes médicas são deficientes. Bom, então eu digo infelizmente porque eu gostaria de poder discordar desses e-mails recebidos. Eu gostaria de dizer: não, gente, vocês estão errados, não é nada disso, isso não está acontecendo, isso não é uma verdade, a gente não está passando por essa situação séria dessa forma, mas eu lamento ter que concordar e assinar embaixo, porque é uma realidade. Olha, eu precisei, a semana retrasada, num fim de semana, de um atendimento de emergência. Não consegui aqui em Niterói. A informação de que eu tive era de que eu tinha que ir ou para São Gonçalo ou para o Rio de Janeiro. Como é que uma pessoa se sentindo mal, né? Eu tenho carro, mas se eu estou sentindo mal, como é que eu vou dirigindo daqui a São Gonçalo ou daqui ao Rio de Janeiro para ter um atendimento de emergência? Então, isso é terrível? Isso é terrível. Porque Niterói tem uma população extremamente significante e a gente está sem esse atendimento mesmo de emergência. E é comprovadamente notório que nós estamos também com extrema dificuldade de marcação de consultas para os convênios médicos. A gente liga para marcar uma consulta daqui a um mês, daqui a 2 meses. O que nos chegou através de e-mail é que nós que temos um convênio estamos tão mal assistidos quanto aquelas pessoas que não têm um convênio e precisam de atendimento, né, público, da coisa pública. Veja, e o que responder, se não que isso é uma realidade? O que responder que a gente tem hospitais aqui em Niterói, já com uma hotelaria privilegiada, mas que essa hotelaria privilegiada não direciona ninguém para a cura, não promove a terapêutica
para a queixa do paciente, para o sintoma, para a necessidade dele em determinado momento, em determinada situação. Né? Então, até que ponto essa população também, acho que mais para frente, não acabará indo para as ruas para cobrar dos planos de saúde uma gestão mais transparente, uma gestão que não seja um faz de conta. Né? Porque enquanto tem a hotelaria privilegiada, parece que fica assim meio, como dizem aqui, né, os e-mails, fica um faz de conta. Né? Você senta no ar refrigerado, você toma um cafezinho, você bebe uma água, mas se você tiver que ter ali uma síncope, você vai ter, porque não tem mesmo esse atendimento, nem de emergência e nem um atendimento ambulatorial a contento. Não é a questão só do atendimento de emergência, mas é o atendimento hospitalar também ambulatorial. Que por aqui, por essas informações que nós recebemos, não está acontecendo a contento. Então, me parece que há uma insatisfação muito grande em relação aos médicos, porque nós, clientes, quando nos dirigimos aos consultórios dos nossos médicos, ouvimos sempre a reclamação: ah, mas o plano paga muito pouco as consultas e ainda glosa muitas consultas. Né? Então, a gente sempre, é rotina da pessoa que procura o médico ouvir isso, da insatisfação desse profissional em relação aos planos de saúde, né? Em relação a como está sendo feita essa gestão, a como essas coisas estão acontecendo. Então, fica aqui mais uma vez a minha opinião. Infelizmente, eu fico penalizada com essa situação, não só por mim, que pago uma quantia extremamente alta de plano de saúde, mas dessas pessoas todas que, como eu, fazem um sacrifício, né, para ter essa quantia disponível todo mês e pagar o seu plano de saúde, achando que vai ter um atendimento a contento e fica sempre a desejar. Então, aqui está, né, a minha colocação sendo porta-voz desses e-mails que nos chegaram. E para você que nos assistiu, meu beijo e até o próximo programa.